vamos iniciar a leitura do que os espíritos superiores que entraram em contato com Allan Kardec trouxeram, né? Sobre as perguntas dele sobre as grandes questões da humanidade. E aí, nada mais justo do que começar por Deus, né? Que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele não pergunta. Ele faz uma pergunta muito ampla, né? Que é Deus? Não colocou um artigo definido, não colocou nada. E aí os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se ele é a causa primária, alguém criou Deus? Não, Existe alguma coisa antes de Deus? não. Não existe. Então, nada existe e tudo sempre existiu. Por quê? Deus é eterno. O eterno, ele é infinito. E o infinito, ele é tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, ele é a força criadora de tudo, né? E por isso ele é a causa primária de tudo. E a coisa mais legal dessa definição é que, além de você definir que nada vem antes dele, que só ele existe acima de tudo, a outra é inteligência suprema. Inteligência suprema. Aí a gente para perguntar, pô, mas só isso, inteligência suprema, né? Pode falar assim, a inteligência suprema, bondosa, pode ser a inteligência suprema malévola. Você vê que não tem um adjetivo após inteligência suprema? Isso já dá para a gente intuir uma coisa. Se ele é a inteligência suprema, significa que a bondade está dentro da inteligência suprema. A bondade é uma evolução da inteligência também, né? Isso já está dando uma dica para a gente. Aí o Kardec vai lá e pergunta: o que se deve entender por infinito? Eu acho que ele já estava querendo perguntar se Deus era infinito, né? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Não tem começo nem fim. Lembra disso. Pode seria dizer, aí ele continua, né? Pode seria dizer que Deus é o infinito? Aí os espíritos falam: Deus, definição incompleta, pobreza de linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Aí ele já deu a dica de que a gente não vai conseguir definir Deus, que o homem, com a nossa capacidade, ainda não temos todos o que a gente precisa para chegar a uma comunhão perfeita com Deus, né? Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, é definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Realmente seria uma lambança, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Aí tá, né? Pô, a gente não conseguiu definir Deus, né? Já ficou meio complicado lá. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Falei assim, tá bom, então agora você prova que ele existe, então, já que você não consegue definir ele. Aí os espíritos, muito inteligentes, simplesmente responderam: olha, vocês já criaram esse axioma. Para toda causa existe um
um efeito. Não existe causa sem efeito, né? Se alguma coisa aconteceu, alguém criou, alguém causou, né? E aí a gente olha o universo, a criação, né? E a perfeição de tudo isso, não tem como dizer que isso não foi criado por alguma coisa muito poderosa, né? Que é o que a gente tem aqui no coração da gente. Existe uma coisa muito poderosa, né? Então, procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Aqui está apelando para a nossa razão, né? E aí vem esse sentimento instintivo que todo homem traz em si da existência de Deus. Você não precisa ficar mostrando, tentando provar para alguém que Deus existe, que a pessoa vai até falar assim, ô, você está louco? Você está tentando provar que Deus existe? Eu sei que ele existe, entendeu? Essa é a reação natural nossa, porque já é instintivo, já está no nosso coração. É que às vezes a gente deixa ele para lá e não presta atenção. E aí os espíritos falam que realmente a dedução que se pode tirar disso é que Deus existe. Porque da onde viria esse sentimento nosso se ele não tivesse uma base? É mais uma coisa daquele axioma lá que ele falou. Não há efeito sem causa. O nada não cria nada. O acaso não cria nada. O caos não cria nada. É tão difícil a gente organizar uma coisa simples, né? Uma coisa simples. Você vai organizar o quarto. Dá uma trabalheira danada. Como é que a vida, que é uma coisa tão perfeita, tão organizada, todos os seus mecanismos de interdependência, pode vir de uma coisa caótica, né? Pode ser achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Aí ele fala assim, tá, mas aí você vai chegar lá no final, lá da partícula última da criação, mesmo assim você vai perguntar, quem criou ela? Né? Então, não é impossível, através da matéria, a gente entender o que é Deus. Os espíritos já estão dizendo isso aqui para gente. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? Isso aqui a gente já conversou. O que é o acaso? Nada, né? Então, assim, é até uma falta de bom senso, né? Achar que uma explosão vai gerar alguma coisa. É igual eu falar que o dicionário de letrinhas foi uma explosão de letras que gerou o dicionário, né? Como é que vai acontecer uma criação organizada através de uma coisa caótica? Não dá. É que às vezes a gente esquece que a vida é a organização de Deus, né? E que a organização está em tudo. Apesar da matéria que não tem essa propriedade viva ainda, ela não conseguir se organizar, ela se espalhar, tender a se espalhar, ela é só uma parte do universo, não é tudo. E aí, mais uma vez, né? Em que é que na causa primária se revela a inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Aí ele já está tentando buscar lá naquela primeira pergunta, o que é inteligência suprema, né? Porque inteligência suprema é uma definição que pode deixar a gente a se perguntar, né? Tendes o provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina o si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater.
Eu acho que é a questão do orgulho do homem com a ciência, né? Com tudo, né? O homem é muito inteligente, muito sábio, ele pode falar assim, não, a gente só não descobriu ainda a causa, mas a gente vai descobrir. A gente pode tudo, o impossível é aquilo que a gente não tentou ainda, né? Atributos da divindade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. É isso que eu tenho conversado com vocês. Muito difícil. A gente vai ficar a noite inteira aqui tentando explicar o sentido para Deus, a gente vai se bananar. A gente não consegue. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Quem aqui na terra, que já passou pela terra, conseguiu compreender o mistério de Deus? Alguém chuta aí? Ninguém. Ah, o Paulão acertou. Falou Jesus. Por que Jesus, Dani? Ah, porque ele foi enviado de Deus. Ele é uma coisa que a gente vai estudar ainda, mas Jesus é o espírito puro, mais puro que já apareceu na Terra. Então, a sua elevação espiritual é tão grande que a comunhão dele com Deus é perfeita. Então, é uma coisa assim muito, mas muito, muito acima da gente. O Emmanuel diz que a gente está para um espírito puro, a distância da gente chegar a ser um espírito puro como Jesus é tão grande quanto de um cachorrinho virar um ser humano. Então, você olha para o Bob virar um Dr. Iberson, é a mesma distância que está o Dr. Iberson virar um espírito puro, na escala evolutiva. E, da escala evolutiva, ele já é um espírito puro crístico, que é um espírito puro já lá dos puros, já é lá em cima, né? Então, é uma coisa que realmente nós vamos demorar alguns bilhões de anos aí da nossa eternidade para conseguir entender isso. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições. Kardec tentando esmiuçar essa questão, né? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Quanto mais desligado do nosso mundinho físico, aqui, quando a gente para de dar tanta atenção para essas besteiras do dia a dia que acontece que altera tanto a gente, quando a gente começa a viver num plano um pouquinho mais espiritualizado, a gente começa a sentir um pouquinho melhor Deus. Isso acontece. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Então, aqui é o seguinte: esses são os atributos que a gente, com a nossa capacidade, consegue colocar para Deus, né? É o que a gente consegue entender. E assim, mais ou menos, né? Porque eterno e infinito a gente já tem dificuldade, né? Eterno e infinito. Paulão, consegue pensar em uma coisa que é infinita? Tem alguma coisa
aqui da nossa humanidade que é infinito? Hã? Ele tá com o áudio desligado. Você está com o áudio desligado. É que eu achei que você me escutava daí por estar perto. É, mas está todo mundo tentando te escutar. Ah, é verdade. Esqueci desse detalhinho. É, tem que ser algo só humano ou pode ser algo do Humano, universo, assim? humano, pra gente falar Humano? dele. É, ué. Nossa, humano, pô, humano não dá, humano não vai ter. Tem uma que eu expliquei já na outra aula, matemática. Os números, invenção do homem. Hum, Número, você pode falar qualquer número aí que eu verdade, falo maior. verdade, o número dá mesmo, da invenção, verdade, o número dá, Número, você pode falar qualquer número menor que eu falo menor ainda. o número dá mesmo, Então ele é infinito tanto para o maior quanto para o menor. Então ele é infinito, nunca acaba, né? o número, Mas você vê que é uma coisa que no nosso entendimento não é fácil. Imutável, isso é importante. Essa característica divina é importantíssima. Ele sendo imutável, o mundo, a sua criação, é estável, porque ele não vai mudar de ideia. Ele não é igual uma pessoa maluca, com uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, né? Imaterial, ou seja, ele não faz parte da nossa matéria aqui. Ele é o único. Ora, se ele não fosse o único, teria que ter alguém antes dele. Ou outra pessoa do lado para ele tirar dúvida, né? A patroa dele lá falar assim: oh, e aí, posso fazer isso? Não posso? Né? Aí ele já não seria Deus. Soberanamente justo e bom. E onipotente. Tudo pode. Do jeito, se ele quisesse acabar com a criação de uma vez e fazer outra criação, ele faria. Mas, como ele é imutável, provavelmente ele não vai fazer isso, né? Mas acho que é aí que a gente chega na perfeição de Deus. Mas tudo que é virtude que você colocar para Deus, você acertou. Então, quando vem aquele pensamento nosso de que Deus errou, quem que errou? Oi, mãe, responde essa. Ninguém, ele, é nós mesmos. Isso. Quando a gente está pensando alguma coisa que Deus fez errado, provavelmente é culpa nossa, nossa do ser humano, né? É coisa que a gente está envolvido. Tudo que você achar de errado no mundo, pode ter certeza que não foi Deus. É O teu, simplesmente uma consequência das leis divinas de reparação, né? De causa e efeito, né? Então, aqui a gente tem a base, né? A base para nos espiritualizarmos, né? Gravar muito essas características da eternidade de Deus, ele seria imutável, né? Que ele não é material, ou seja, a gente está nele, ele está em nós, né? Ele está em tudo, ele é onipresente, ele é onipotente. É como a gente é como se fosse um monte de peixinho no oceano e o oceano é Deus. Acho que é uma das analogias mais fáceis para explicar mais ou menos isso, como a gente está imerso na criação, né? Ninguém precisa mandar notícia para Deus. Deus está olhando a gente por dentro, com os nossos olhos.
entendeu? Ninguém precisa falar para ele, olha, o Iberson fez aquilo lá. Não, Deus já sabe, né? E aí outra coisa importante é que Deus, ele não é um algoritmo de computador. Ele não é uma programação que ele foi lá e fez o mundo e pronto, tá tudo certinho, que eu sou perfeito mesmo, agora eu vou ficar sem fazer nada. Não. Ele fez, colocou as regras e ele ama. Ele ama a gente de uma maneira assim que ele tá ali atento a cada movimento. É igual aquele pai fala: olha, olha que legal, meu filho andou. Deus é assim com a gente, né? Deus é assim com a gente. E é por isso que ele suporta a gente até nas nossas maldades.